Boa noite a todos do canal. Não conheci outro familiar além do meu avô Francisco, esse era seu nome. Ele me criou, me educou e desde que tenho memória, ele me ensinou o valor de ter ao lado a pessoa que tanto se ama. Não tenho nada de especial para contar sobre ele. Quero dizer, ele era um avô normal como todos. Sempre que eu fazia algo errado, recebia a devida punição. Ao mesmo tempo, ele me fazia compreender meu erro e a importância de me comportar bem. Talvez sobre isso eu tenha muito para compartilhar, pois, na verdade, eu era uma criança bastante terrível, mal educado, que passava o tempo todo o deixando bravo. Especialmente quando fazia algo que, ao crescer um pouco mais, comecei a perceber ser um defeito terrível meu. Meu avô era um homem muito religioso. Ele costumava ter em seu quarto uma pequena prateleira com várias imagens de santos, às quais ele dedicava devoção zelosa. Esse era o problema. Sem motivo algum, eu tinha o péssimo hábito de derrubar todo o seu altar e, consequentemente, recebia as punições das quais falei há pouco. Depois que ele arrumava tudo, às vezes ele me fazia passar horas de joelhos diante das imagens, pedindo perdão a Deus e aos santos pela ofensa, bem como pedindo que me ajudassem a mudar. Mas, como disse, só quando cresci, tendo cerca de 10 anos para ser mais preciso, comecei a me perguntar sobre o porquê do meu comportamento. Eu me focava apenas nisso. Quero dizer, sentia uma estranha repulsa por aquelas imagens, e nem se fala quando ele me levava à missa. Eu nem sequer conseguia ficar um minuto dentro da igreja sem fazer birra para sair. Era algo estranho, como se eu odiasse tudo o que era religioso. E claro, meu avô percebeu isso desde o início. Era por isso que, às vezes, praticamente me obrigava a falar com o padre da paróquia. No entanto, ao perceber que, com o passar dos anos, eu continuava tendo aquele comportamento turbulento, um dia ele decidiu mudar de método e me levou para conhecer uma curandeira. Ousaria dizer que foi a partir daí que minha vida começou a se tornar um cenário sombrio e cheio de incertezas. Meu nome é Gabriel. Sou de Aurora, Ceará. O motivo de eu compartilhar minha história é para dar testemunho do que o mal é capaz de fazer em nossas vidas, de como ele é capaz de destruir o que mais amamos, mesmo que nunca tenhamos a intenção de nos envolver com isso. Depois que a curandeira me examinou, ou seja, fez seus trabalhos e essas coisas para saber o que estava acontecendo comigo, ela me pediu para esperá-la na sala enquanto ela falava em privado com meu avô. Juro que nunca poderei esquecer a expressão dele quando saiu daquela sala. Ele estava pálido, gotas de suor escorriam de sua testa. Seus olhos úmidos me davam a entender que ele havia chorado em algum momento. Mas foi a mistura de terror e tristeza que transmitiam seu olhar que me impactou de forma desmedida. Ele não me disse nada naquele momento. Apenas se aproximou de mim e, depois de me contemplar com a mesma expressão por alguns segundos a mais, se inclinou para me pegar. E enquanto me ajudava a levantar da cadeira em que eu estava sentado, pediu-me que fôssemos para casa. Eu não soube o que a curandeira disse ao meu avô, e mesmo ao longo dos anos, perguntei sobre isso mais de uma vez, mas ele nunca quis confessar. Com os trabalhos que aquela senhora fez para mim, minha estranha repulsão pelo sagrado começou a dissipar-se até finalmente desaparecer, até que na idade adulta vários eventos inexplicáveis começaram a ocorrer em minha vida, o que mais tarde me fez compreender que aquilo havia voltado. Meu avô faleceu quando eu tinha cerca de 19 anos de idade. Não sem antes me confessar um segredo que destruiu meu coração em pedaços, mas não mudou nem um pouco do imenso amor que eu sentia e ainda sinto por ele. Na verdade, ele não era meu avô. Eu fui encontrado por ele abandonado na rua, quando tinha aproximadamente 1 ano de idade. Ele fez de tudo para encontrar meus pais, mas nunca conseguiu. Então decidiu cuidar de mim. Foi nessa época que eu entendi muitas coisas, especialmente quando ele me fazia passar muito tempo orando diante daquelas imagens santas, não apenas para pedir perdão por ter destruído o altar, mas também para rezar por meus pais. Ele me disse que eles tinham falecido, mas eu não entendia por que eu deveria rezar pelo perdão deles. Como contei antes, saber daquilo não mudou em nada o amor e respeito que sinto por ele. Eu já tinha 28 anos quando conheci Ivana, que mais tarde se tornou minha esposa e mãe dos meus filhos. Tudo corria bem em nossas vidas. Eu tinha um bom emprego e nada nos faltava, até que uma noite
Todo o inferno começou a se manifestar. Pelo menos foi o que eu pensei. Gabriel, você está bem? Aconteceu algo ruim? Desde alguns dias que eu tenho te notado um pouco estranho. Me perguntou minha esposa naquela noite, enquanto eu olhava atentamente para o crucifixo do colar que ela usava. Sim, estou bem. Por que a pergunta? E como você percebeu que estou estranho? Respondi enquanto desviava rapidamente meu olhar daquele crucifixo. Naquele momento mal consegui perceber que, por estar atento àquele elemento religioso e sem ainda compreender aquela leve sensação de desconforto que sentia ao vê-lo, lembrei do estranho fenômeno que eu sofria quando criança. No entanto, com certeza não sabia o que minha esposa queria dizer com relação ao que ela me questionava. Não se preocupe. Apenas tenho a sensação de que algo está te incomodando. Mas se você me diz que está bem, ótimo, concluiu ela. Naquela noite, como era seu costume, ao nos prepararmos para dormir, Ivana tirou o colar e o colocou sobre o móvel que tínhamos ao lado da cama, exatamente do lado em que eu dormia. Depois de conversarmos por alguns minutos e nos prepararmos para descansar, eu me virei de lado, coincidindo minha visão exatamente com o crucifixo. Os minutos seguintes foram um tormento para mim. Primeiro começou aquele desconforto ao ter aquele elemento perto de mim, e conforme os segundos passavam, eu perdia a tranquilidade. Pouco a pouco, chegou um momento em que aquele sentimento se transformou em raiva, e ao reconhecer a repulsa que sentia pelo crucifixo, não tive mais dúvidas de que tudo havia voltado a ser como antes. Não minto ao dizer que tive que tirar o colar daquele móvel para colocá-lo dentro de um guarda-roupa, pois caso contrário não teria sido capaz de dormir. Ao acordar, me levantei e fui trabalhar. E ao voltar para casa, minha esposa me perguntou o motivo de eu ter mudado o lugar do seu crucifixo. Não fui sincero com ela, disse que tive a ideia de fazê-lo para que eu não o derrubasse sem querer na noite. Algo que, por razões óbvias, ela não acreditou. No entanto, ela não quis investigar mais sobre o assunto, pois naquele momento havia algo mais importante em que nos concentramos. Acho que irei visitar o Dr. Fernandes em breve. Não estou me sentindo muito bem do estômago. Acho que alguma comida me fez mal. Ela disse, pegando-me de surpresa. Dr. Fernandes era o médico da família, a quem recorríamos sempre que alguém precisava de atenção médica. Felizmente, nossa preocupação foi aliviada quando ele a examinou e disse que estava tudo bem, que apenas precisava cuidar da alimentação. Ele acrescentou ainda que era bom ela voltar na semana seguinte para fazer alguns exames de rotina e ter mais certeza. Mas apenas 2 noites se passaram, quando ocorreu um evento arrepiante. Gabriel, acorde, por favor. Sinto algo no estômago, disse minha esposa com a voz entrecortada e sofrida, acordando-me naquela madrugada. Rapidamente levantei-me para acender a luz do quarto, e o primeiro que vi foi a intensa dor expressa em seu rosto, enquanto mantinha as palmas das mãos sobre seu ventre. Em seguida, soltou um grito de dor que me fez estremecer. Não sabia o que fazer. Aproximei-me dela e pedi que resistisse quando de repente ouvimos Patrícia romper em choro. Patrícia era nossa filha mais nova, que acabara de completar seu 1º ano e dormia no quarto ao lado do nosso. "Vá ver a menina, por favor, vá ver a menina!" gritou minha esposa entre lágrimas de sofrimento. Corri para o quarto dela e a encontrei em pé no berço. Rapidamente a peguei nos braços e voltei para Ivana. Tive que acordar os outros filhos para levá-la ao hospital, e foi durante o trajeto, enquanto eu carregava Patrícia em meus braços e dirigia, que ela percebeu o motivo pelo qual nossa pequena não parava de chorar. Ela tinha um corte vertical nas costas. Não era profundo o suficiente para sangrar, mas ao longo do contorno do corte parecia ter a pele queimada, o que certamente lhe causava dor. Foi uma total loucura o que aconteceu naquela noite no hospital. De certa forma, Ivana passou para segundo plano quando o médico que a atendeu não encontrou absolutamente nada de estranho. O problema foi quando ele examinou nossa filha, pois imediatamente desconfiaram de nós ao perguntar se tínhamos causado algum dano a ela. O mesmo fenômeno que ocorreu com Ivana aconteceu e desapareceu por si só. O mesmo aconteceu com o ferimento de Patrícia, pois ao amanhecer já não havia mais nada. Não sabíamos como proceder. Ainda estávamos digerindo o que havia acontecido, e minha esposa era quem mais sofria, pois ainda estava certa de um possível fato.
Gabriel, eu não queria te contar porque ainda não fiz os exames e não tenho certeza, mas acho que estou grávida. É só há pouco tempo, mas pelo que me aconteceu ontem à noite, devemos nos preparar para a pior notícia, disse ela com a voz trêmula. Foi o Dr. Fernandes quem confirmou a tragédia. De fato, Ivana estava grávida e naquela noite ela perdeu o bebê e teve que passar por uma cirurgia para remover o que seria nosso quarto filho. Aquilo nos afundou em uma profunda tristeza. No entanto, isso estava apenas começando, pois minha condição antirreligiosa estava se agravando cada vez mais. Ivana me perguntava entre lágrimas o que estava acontecendo comigo. Juro que não sabia o que responder. O fato é que me desfiz completamente de tudo o que fosse religioso que tivéssemos em casa. Dias depois fui à igreja pensando em pedir apoio ao padre, mas nem mesmo fui capaz de entrar, pois, ao estar perto, comecei a sentir um ódio tremendo daquele lugar. Além disso, tentei encontrar a mulher que uma vez fez trabalhos para mim quando criança, ingenuamente pensando que ela ainda estaria viva. Foi então que me senti ainda pior. As únicas pessoas que sabiam o que eu estava passando eram meu avô e aquela curandeira, e agora nenhum deles estava mais presente. Foi numa noite de quarta-feira, estando sentado na sala e incapaz de dormir, que acendi um cigarro enquanto tentava organizar meus pensamentos para encontrar uma solução. De repente ouvi as crianças chorando. Levantei-me e quando estava prestes a virar para ir até elas, aquela coisa apareceu. Pensei que era nosso filho Manuel. Jurava que era ele, que tinha 4 anos na época. Mesmo com a sala escura, eu o vi passar correndo a alguns metros de mim e depois se jogar no chão, como se estivesse tentando se esconder de mim na escuridão. Claro que isso me paralisou. Confuso, chamei-o pelo nome e perguntei o que ele estava fazendo. Ainda esperava sua resposta quando ouvi Ivana me chamar, coincidindo exatamente com o momento em que aquele demônio se mostrou. Não era Manuel quem estava deitado no chão, pois aquele pequeno corpo começou a crescer enquanto ele se levantava, assumindo a forma de um espectro gigante com mais de 2 metros de altura. Assim que nossos olhos se encontraram, fiquei paralisado. Senti um tremendo terror, mas ao mesmo tempo parecia haver uma certa comunicação com aquele ser, como se já nos conhecêssemos antes. Foi graças a Ivana que consegui sair daquele transe, pois ela entrou na sala para me procurar, já que eu não fui ajudá-la. Pude ver aquele demônio se dissipar assim que minha esposa abriu a porta. 1 minuto depois, enquanto nos dirigíamos ao hospital, ela me contou e me mostrou o que havia acontecido. Nosso outro filho, que se chama Mateus, levou Manuel para o nosso quarto chorando. Este último tinha um ferimento no peito, muito semelhante ao que Patrícia teve poucos dias antes. Isso confirmou para mim que o que eu vi realmente nunca foi Manuel, mas sim aquele demônio. Eu tinha certeza de que aquela coisa estava atacando minha família. Eu poderia passar horas contando tudo o que tivemos que viver desde então. A partir daquele momento, aquele ser das trevas continuou se manifestando para mim, enquanto cada membro da minha família começava a adoecer, com doenças cujas causas nem mesmo os médicos sabiam. O pior aconteceu quando aquele demônio não só se manifestava, mas começou a falar comigo. Foi em uma dessas conversas que ele me revelou o motivo de sua presença e o que queria. Quem é você? Afaste-se de mim e da minha família, implorei. Mas como posso me afastar se estou com você desde o momento em que nasceu? Você me pertence, e portanto sua família também. Já levei seu filho não nascido, e um por um farei o mesmo. Foi naquela noite que pela primeira vez pensei em desistir de tudo, em acabar comigo mesmo, pensando que seria a única maneira de meus entes queridos sobreviverem. Mas algo dentro de mim dizia que seria em vão, que aquele demônio cumpriria sua ameaça. Apesar de tudo o que compartilho com vocês, nunca contei a ninguém. Nem mesmo minha esposa e filhos sabem. E embora hoje em dia possamos dizer que temos uma vida tranquila, não passa uma noite sem que a insônia me lembre que aquele maldito demônio pode voltar. Fui a muitos curandeiros em busca de ajuda, mas apenas um pôde me ajudar. Ele me disse o que naquela época a curandeira não disse, e meu avô nunca teve coragem de confessar. Eu fui fruto de uma gravidez indesejada, e minha mãe era praticante do satanismo. Como sacrifício ao demônio, ela me abandonou em um altar de magia negra, e depois fui encontrado pelo meu avô. O fato é que desde então o demônio não se afastou de mim.
Isso não apenas me fez compreender o repúdio que eu sentia por tudo o que era religioso, mas também me convenceu do que o mal é capaz de fazer sem sequer ter nosso consentimento. Hoje em dia não há domingo em que eu não participe da missa, e isso me dá a garantia de que realmente fui libertado daquele ser maligno. Mas, como disse, ainda vivo com o medo de não saber se é verdade, se estou liberto. Mas não tenho medo por mim, mas sim por meus entes queridos, e especialmente por meus netos, que hoje estão vivendo sua inocente infância. Me parece uma verdadeira injustiça que, por causa de uma mãe que certamente nunca me amou, eu tenha que sofrer um calvário sem merecer, um pacto que ela fez, e que se estendeu por toda a minha vida, alcançando até mais inocentes. Receio perder minha alma para o maligno. Será que isso vai acontecer um dia? Obrigado por ouvir minha história. Muitos vão duvidar de mim, mas a história que vou contar é uma situação 100% real, da qual às vezes me arrependo, mas tento aproveitar ao máximo a minha vida, pois quando eu deixar este mundo, não levarei nada comigo, e também não tenho ninguém para deixar o que tenho. Não gostaria de revelar meu nome, mas minha história começa quando eu ainda era criança. Infelizmente, minha mãe morreu cerca de 4 anos depois que meu pai nos abandonou. É claro que sofri muito com o abandono dele, a ponto de me perder no álcool e tomar más decisões. Durante toda a minha infância vivia com medo, com muito medo de que um dos homens que ela trazia para casa me machucasse. Felizmente não foi o caso. Depois que meu pai nos abandonou, minha mãe tentou trabalhar para nos sustentar, mas devido à sua depressão, ela perdeu gradualmente a vontade de viver. Começou a beber e se envolver com estranhos com os quais tinha intimidade. Uma das tias dela foi quem sempre me ajudou. Ela me deu educação e dinheiro para a comida. Era uma senhora mais velha que sempre cuidou de nós e que nunca teve filhos. Então foi ela quem assumiu minha responsabilidade e me levou para viver com ela. Um certo dia, quando minha tia foi me buscar na escola, ela me disse que minha mãe estava no hospital, pois aparentemente tinha tido um problema de saúde. Quando chegamos, nos disseram que ela estava muito grave e que a tinham encontrado caída no chão com uma hemorragia interna, causada por uma tentativa de aborto que ela mesma fez, motivo pelo qual estava num estado muito delicado. Vários dias depois, minha mãe faleceu e eu fiquei sob os cuidados exclusivos da minha tia. Isso aconteceu quando eu tinha 7 anos de idade. Com o tempo, aprendi a amar e respeitar minha tia mais do que minha mãe. No entanto, apesar do amor nunca ter me faltado, os gastos foram ficando cada vez mais altos, e minha tia não podia lidar com tudo isso. Então, aos 8 anos, comecei a trabalhar com ela na pastelaria que pertencia ao meu avô. Na escola, meus colegas me zoavam, porque às vezes iam comer com suas famílias na pastelaria onde eu trabalhava. Apesar de ter alguns amigos, a maioria das crianças zombava muito de mim, e com o tempo me tornei uma pessoa muito séria e pouco sociável. Em uma ocasião, um colega de classe chamado Carlos nos convidou para a festa de aniversário dele. Eu estava muito animado porque finalmente alguém havia me incluído. Pedi permissão à minha tia, e ela também ficou muito feliz. Saímos para comprar um presente para o colega, e naquele dia decidimos não abrir a pastelaria para que eu pudesse ir à festa e me divertir com as outras crianças. Quando chegamos ao local da festa, era um salão lindo com jogos, palhaços, muita comida e coisas para crianças. Parecia um sonho, algo que eu jamais poderia ter vivenciado. Quando fui falar com Carlos, ele me recebeu bem, mas assim que minha tia virou as costas, as crianças começaram a rir de mim. Eu decidi não ligar e continuar com a festa, aproveitando tudo o que havia no salão. Aproximadamente 1 hora depois, Carlos me disse que eu não podia comer nada da mesa de comida, porque meu presente era uma porcaria, que ele jogou no chão e pisoteou até quebrar. Os outros meninos começaram a rir e me dizer coisas horríveis. Disseram-me que minhas roupas cheiravam a gordura de salgados, que minha mãe preferiria ter morrido a estar comigo, que minha tia era uma mulher vulgar, entre outras coisas mais. Naquele momento, fiquei tão furioso que comecei a chorar. Eu não entendia por que eles estavam sendo tão maus comigo, e como era possível que eles tivessem tudo e eu não tivesse nada. Eu desejava tanto sumir dali que, enquanto chorava,
Disse a todos que um dia me vingaria deles. Uma das funcionárias que viu tudo veio até mim e me consolou. Ela disse às crianças que eram mal educadas e que não deveriam dizer essas coisas. Nesse instante, Carlos começou a gritar pelos pais pedindo ajuda, dizendo que a mulher tinha gritado com eles e queria bater neles. Quando o pai do menino chegou, ele gritou terrivelmente com a pobre funcionária, que tentou se defender. No entanto, foi demitida na frente de todos, enquanto as crianças riam dela e de mim. Minutos depois, minha tia chegou e nós saímos do lugar. No caminho para casa, eu não parava de chorar e de pedir a Deus que minha sorte e a da minha tia fossem diferentes. Esse evento marcou minha vida para sempre, pois a partir daí me tornei uma pessoa muito ressentida e, sobretudo, invejosa. O tempo passou e continuamos trabalhando na pastelaria. Graças a Deus, sempre tivemos muitos clientes. O incrível da história foi quando eu tinha 16 anos. Estudava de manhã em um colégio perto de casa e à tarde me dedicava à pastelaria. A cada dia tínhamos mais clientes, então nunca passamos por dificuldades financeiras, mas não vivíamos luxuosamente. Em uma ocasião, alguns colegas de escola fizeram outra festa e eu fui convidado. Apesar de não ser tão sociável, eu tinha um par de amigos, com quem compartilhava muitos momentos divertidos. O encontro foi durante a semana, então, ao sair da escola, avisei minha tia e ela disse que eu poderia ir, com a condição de não chegar tarde, pois ela precisava de ajuda na pastelaria. Eu e esses meus dois amigos, que também foram convidados, nos dirigimos à casa da nossa colega, que ficava um pouco longe dali. Quando chegamos à casa, ficamos surpresos. Era uma casa enorme, com um jardim imenso e uma piscina linda. Havia uma mesa de comida e música ao vivo. A colega que nos convidou estava nadando com outros colegas, e ao nos ver, saiu da piscina para nos receber muito gentilmente. Ela nos disse que podíamos comer e beber o que quiséssemos, pois era seu aniversário, e seus pais haviam dado permissão para ela fazer uma pequena festa em casa com os amigos mais próximos. Senti-me muito honrado por ser convidado, pois finalmente me sentia parte de um grupo. De repente, um funcionário da casa se aproximou de nós e nos ofereceu trajes de banho para podermos entrar na piscina com ela. Claro que não desperdiçamos a oportunidade de estar ao lado dela. Tirei a roupa imediatamente, coloquei o traje de banho e pulei na piscina para aproveitar a festa. Algumas horas depois, saímos da piscina e fomos para dentro da casa. Havia uma decoração muito bonita e, obviamente, cara. Perguntei a ela sobre o que seus pais faziam, e ela disse que ambos eram advogados e tinham muitos negócios, que lhes rendiam bons lucros. Devo admitir que, no fundo, sentia muita raiva de que houvesse pessoas com tantos recursos, enquanto minha tia e eu tínhamos que trabalhar a noite toda para poder viver razoavelmente. Saímos da festa perto das 10 da noite, e durante todo o trajeto até minha casa, eu pensava na injustiça da vida, pois nunca tinha tido uma festa como aquela em meu aniversário. Às vezes eu ganhava um bolo, e outras vezes nem lembravam do meu dia. Por um momento imaginei o que faria se tivesse todo aquele dinheiro e uma casa tão grande quanto a dela. Não lembro exatamente quanto tempo passou, mas ao chegar à pastelaria, vi que minha tia estava na correria, atendendo muita gente e corri para ajudá-la imediatamente. Comecei a trabalhar e conseguimos vender tudo do dia. Por volta das 2 da manhã, toda a carne para preparar os pastéis já havia acabado. Minha tia disse que, como castigo, por ter chegado tarde, eu fecharia o local. Enquanto ela ia dormir e descansar, pareceu-me justo, pois eu havia chegado tarde demais. Ela se retirou enquanto eu arrumava e limpava o local. Durante todo esse tempo não pude deixar de pensar no que tinha vivido. Há algumas horas estava desfrutando de uma vida rica, e algumas horas depois estava lavando gordura de panelas de alumínio com as mãos queimadas de óleo. De repente um homem apareceu na minha frente. Era um homem comum com cabelos grisalhos, pele morena e um olhar penetrante que intimidaria qualquer um. Sua voz era relaxante, mas muito grave. Sua roupa era comum de um senhor mais velho. Ele perguntou se ainda havia salgados e eu disse que não. Honestamente, quando o vi, pensei que ele queria me assaltar, então mostrei alguma cooperação. Comentei que tudo havia acabado, mas ele argumentou que estava com fome e pediu para eu verificar se tinha algo para comer e beber, o que eu fiz sem problemas. Virei a cabeça para ver o que havia sobrado e tinha apenas um pouco de queijo. Ele disse que isso seria suficiente,
Então rapidamente preparei um pastel com o que sobrou e lhe dei um copo de refrigerante, dizendo que era cortesia da casa e que ele podia comer e beber sem problemas. Virei-me e continuei lavando as panelas um pouco assustado, pois ainda pensava que poderia ser um assaltante. Alguns segundos depois, o homem se levantou e pediu para eu me sentar com ele, pois queria conversar. Eu disse que não podia, pois precisava fechar o mais rápido possível, já que era muito tarde. Ele insistiu para eu me sentar, então não tive escolha. Caminhei até a mesa e me sentei na cadeira. Ele perguntou se eu estava preocupado com o horário e eu disse que sim, pois já era muito tarde. Nesse momento, ele fez um gesto com a mão apontando para o relógio na parede. Como por mágica, o relógio parou às 2h50 da manhã. Olhei ao redor e tudo parecia ter parado. Mesmo que fosse muito tarde, o local ficava em uma avenida movimentada, com carros e pessoas que agora pareciam congelados no tempo. Com os olhos arregalados, virei-me para o homem e perguntei o que havia acontecido. Ele disse que podia fazer muitas coisas e que agora o horário não era mais um problema para conversarmos. Ele disse que entendia muito bem o que estava acontecendo há vários anos e concordava comigo que o mundo estava cheio de injustiças. Disse ainda que poderia me ajudar a ter a vida que sempre quis, para não continuar sofrendo com a vida injusta que estava vivendo. Perguntei como ele poderia fazer isso e quem ele era para fazer essas coisas. Ele apenas respondeu que representava a outra metade do que há no mundo e que poderia cumprir qualquer coisa material, para o presente ou futuro. Por um momento eu pensei em recuperar minha infância e minha mãe, mas ele me interrompeu, dizendo que não poderia trazer as pessoas de volta, pois isso não era de sua competência, nem tampouco consertar o passado. E naquele momento fiquei ainda mais assustado, pois ele tinha adivinhado o que eu estava pensando. Levantei-me pedindo-lhe que por favor saísse e que eu não queria nada com ele. Ele se levantou e exclamou que eu não deveria temê-lo, pois ele era o único que poderia me ajudar. Disse que toda a minha vida eu havia feito as coisas corretamente, mas que pedia ajuda a um Deus que nunca me deu atenção. Em contrapartida, ele poderia me dar o que eu quisesse em troca de algo insignificante. Muito impressionado, perguntei novamente quem ele era, e ele disse: "Sou o oposto de Deus. Sou conhecido de muitas formas. Mas você pode me chamar como quiser. Estou disposto a te dar a vida que desejas." Naquele momento, meu coração começou a bater muito rápido. Minhas mãos estavam paralisadas e minha boca estava seca. Eu entendia o que ele queria dizer com representar 50% do que há no mundo. De repente, ele fez uma proposta, perguntando se eu queria ter uma grande lanchonete no bairro, uma empresa com funcionários e muito dinheiro, na qual eu seria o chefe e proprietário de tudo. Por um momento, pensei como seria agradável se isso pudesse se concretizar, e eu disse que sim. Ele me disse que, em questão de dias, aquele negócio se tornaria uma das empresas mais importantes. E em troca eu só precisaria lhe entregar a alma e a vida da pessoa envolvida no negócio, referindo-se à minha tia. Obviamente eu não poderia fazer isso, pois ela era meu único apoio e tudo o que eu tinha na vida. O homem me olhou com certo deboche, argumentando que, com o dinheiro que eu poderia gerar, não precisaria da minha tia, pois poderia comprar o afeto e a companhia de centenas de pessoas. Além disso, minha tia era uma mulher idosa que, com o tempo, se tornaria um fardo para mim e para o negócio. Fiquei calado por alguns segundos e ele continuou falando. Se não quiser isso, pode desejar a vida da debutante com quem esteve há algumas horas. Poderia ter a vida dela, a casa dela, o dinheiro dela, até mesmo os pais que nunca teve. Por um momento também foi bastante tentador, e eu me imaginei tendo tudo o que ela tinha. Foi então que eu entendi do que se tratava aquela situação. Ele queria fazer um pacto. Perguntei quantas coisas eu poderia desejar, mas ele disse que eu só tinha direito a uma. Por isso precisava pensar bem nas consequências e nos benefícios que poderia ter. Decidi aceitar a proposta da lanchonete, mas com a condição de que minha tia não fosse a pessoa com quem eu teria que pagar. Estava disposto a dar a ele a alma e a vida das pessoas que ele indicasse, apenas para poder desfrutar daquele negócio e das ambições das quais ele tanto falava. O homem olhou fixamente nos meus olhos e respondeu que era possível fazer isso, mas que custaria a alma de 5 pessoas.
as quais eu teria que escolher e lhe falar. Questionei ao diabo como deveria fazer isso. Ele argumentou que levaria essas 5 almas quando eu indicasse, com toda a força da minha fé, mas somente se estivesse completamente certo de que as tinha reunido para mim. Quando isso acontecesse, ele atenderia ao meu chamado e viria pessoalmente para levar as almas. E em questão de dias, as coisas melhorariam para minha tia e para mim. Após alguns segundos, apertamos as mãos para fechar o acordo, e naquele instante, o homem desapareceu diante dos meus olhos. O relógio de parede começou a se mexer, marcando os segundos do tempo. Os carros lá fora começaram a se mover, e as pessoas caminhavam pelos locais. O pastel e o refrigerante que eu lhe oferecera ainda estavam na mesa, intocados. Tudo parecia ter sido um sonho, no entanto, eu sabia que não fora assim. Rapidamente terminei a tarefa de lavar tudo e deixar pronto para a venda do dia seguinte. Cerca de 1 hora depois, saí da pastelaria em direção à minha casa. Chegando em casa, fui ao quarto da minha tia, que estava com a porta aberta, e disse a ela que tudo ia dar certo. Dei-lhe um beijo na testa e fui dormir por algumas horas, até a hora de ir para a escola se aproximar. Durante todo o dia, estive pensando em como poderia reunir aquelas pessoas. Por um momento pensei que tudo tinha sido produto da minha mente e considerei desistir. No entanto, já havia feito um compromisso e precisava cumpri-lo. Um par de dias depois, pensei em quem seriam as pessoas escolhidas. Concluí que seriam as pessoas que mais me haviam machucado, como naquele momento em que Carlos zombou de mim na frente de todos, na festa de aniversário dele. Decidi que seria ele, pois aquele garoto era vizinho do bairro, e continuei vendo-o ao longo desses anos. Vê-lo se tornar um adolescente arrogante e elitista, exibindo motos e carros por todo o bairro. Passei pela casa dele vários dias tentando encontrá-lo casualmente, mas não tive sucesso até que certo dia o vi chegar acompanhado de 2 amigos, que se despediram dele em casa. Decidi reunir coragem e confrontá-lo, com o pretexto de brigar para que sua família saísse para ver o problema e reunir as 5 pessoas que eu precisava. Quando me aproximei dele, ele olhou fixamente nos meus olhos e me reconheceu imediatamente. Quando passei perto, me tirando um sarro, ele perguntou aos amigos se não sentiam o cheiro de gordura de pastel e me apontou com o olhar. Seus amigos também me reconheceram e começaram a rir de mim. Naquele instante, virei-me para eles e comentei que já era hora de amadurecer, pois continuavam agindo como crianças da escola primária. Sem hesitar, Carlos tentou me acertar, mas consegui esquivar facilmente, porém os outros 2 amigos se lançaram sobre mim enquanto Carlos me batia. Eu tentava me defender como podia, distribuindo golpes para todos os lados. Seus pais saíram de casa, assim como uma irmã tão horrível e mal educada quanto ele, e começaram a nos separar. Eles tentaram me culpar pela situação e, por mais que eu tentasse explicar, eles não me soltavam. O que mais me deixou irritado foi que Carlos continuava agindo como aquele garoto idiota que tanto mal me causou. Quando estavam lá, seus pais inventaram que eu o havia procurado para agredi-lo. Nesse momento, o pai dele segurou meu braço e começou a me sacudir, dizendo para nunca mais me aproximar de seu filho, e me deu um soco direto no estômago, o que me fez cair no chão. Como pude, reuni toda a minha fé e invoquei o diabo em pensamento, pois tinha as almas que me foram solicitadas. A mãe e a irmã de Carlos me olhavam com desprezo, enquanto tentavam levá-lo para dentro de casa, abraçando seu maldito filho. Novamente gritei para quem quer que estivesse presente, apertando com força os punhos e os dentes com toda a minha força e fé, para que o demônio levasse a alma dessas miseráveis pessoas. Naquele momento, uma forte rajada de ar atravessou o local, enquanto o tempo e as pessoas pareciam parar. Em questão de segundos, tudo ao nosso redor congelou, enquanto eu ouvia uma risada zombeteira se aproximando lentamente. Ao virar a cabeça, pude reconhecer o mesmo homem da última vez, aquele que me disse que o acordo era por 5 almas, e lá estavam 6. Ele disse que poderia levá-las todas e, em troca, eu poderia pedir alguma outra coisa. Não foi difícil tomar essa decisão. Tudo estava preparado para pedir o que eu quisesse. Eu disse que, além do sucesso nos negócios, queria ter a inteligência e a sabedoria para poder gerenciar todo o dinheiro e sucesso que teria no futuro. Sem hesitar, o homem se aproximou das pessoas que estavam lá de pé
e com sua mão direita tocou o peito de cada um, enquanto pronunciava algumas palavras em um idioma que parecia ser latim. Depois de alguns segundos, ele me olhou fixamente e disse que esta seria a última vez que eu o veria e que, a partir desse momento, meus pedidos se tornariam realidade. No entanto, havia um detalhe a mais. Todo o dinheiro ou frutos do sucesso não poderiam ser usados para ajudar ninguém mais. Apenas minha tia e eu desfrutaríamos dessa riqueza, pois ao morrer, todo o bem material desapareceria e não poderia ser herdado por ninguém. Naquele momento não me importei com essa condição, que aceitei sem nenhum problema. Ainda era muito jovem para saber se queria ou não ter uma parceira, e muito menos filhos. Então não dei importância àquilo. Depois de apertar minhas mãos novamente, o homem desapareceu diante dos meus olhos, e tudo pareceu voltar ao normal. Todos voltaram a se movimentar normalmente. Os pais de Carlos me insultaram e entraram em sua casa. Eu saí do local sem dizer nada. Depois de alguns dias, soube que toda a família de Carlos havia morrido, devido a um grande vazamento de gás, que ocorreu durante a noite enquanto dormiam e nunca mais acordaram. Depois disso, uma pessoa nos visitou na pastelaria, oferecendo um negócio que não pudemos recusar. Foi assim que nos tornamos a lanchonete mais importante da cidade. Atualmente se passaram 20 anos e temos muito dinheiro, pois somos proprietários de uma grande rede de restaurantes. Minha tia está um pouco delicada de saúde, mas tem os melhores médicos do país cuidando dela. Eu me dedico a cuidar dos lucros, os quais não sabemos como gastar, pois conforme o acordo, esse dinheiro não pode ser doado para ajudar mais ninguém. Até hoje, não me arrependo de nada do que fiz, pois de alguma forma comprei a felicidade para o tempo que me resta de vida, para mim e para minha tia, sem dar nada meu em troca. Estou completamente certo de que, se pudesse, faria tudo de novo. Obrigado por ouvirem meu relato. Na tranquila vila beira-mar, onde o oceano beija a areia dourada e o sol se põe em tons de laranja flamejante, a vida seguia seu curso monótono. Entre as modestas casas de pescadores, com suas paredes caiadas de branco e telhados de palha, estava João. Homem de olhos astutos e mãos calejadas pelo trabalho árduo, João era uma figura conhecida na vila, admirado por sua habilidade na pesca e respeitado por sua determinação em enfrentar as adversidades. Desde criança, João conhecia a dura realidade da pobreza que assombrava sua comunidade. Cresceu entre redes e barcos de pesca, aprendendo os segredos do mar com seu pai e os mistérios da vida com sua mãe. Mas, à medida que os anos passavam, uma chama ardente de ambição queimava dentro dele, alimentada pelas histórias de riqueza e sucesso que chegavam com o vento salgado. Enquanto observava os raios do sol dançando sobre as ondas do mar, João sonhava com uma vida além das fronteiras estreitas da vila, uma vida repleta de conforto e abundância. Ele ansiava por escapar da monotonia da pesca diária, por romper as correntes invisíveis da pobreza que o prendiam àquela terra árida. E assim, com cada nascer do sol, seu desejo por uma vida melhor crescia como as marés, impulsionando-o a buscar um destino além das areias douradas da vila. Foi nesse cenário de sonhos e aspirações que a história de João começou a se desenrolar, uma história de coragem e desespero, de barganhas sombrias e redenção incerta. Pois naquela vila à beira-mar, onde os segredos do mar se misturavam aos mistérios da alma humana, nada era o que parecia ser, e o destino tecia sua teia invisível ao redor dos que se atreviam a desafiar seu curso implacável. A brisa marinha sussurrava segredos ancestrais enquanto João caminhava pela praia deserta, sua mente inquieta mergulhada em pensamentos sombrios. Uma figura emergiu das sombras das dunas, seu contorno envolto em um manto escuro como a noite. O coração de João acelerou ao reconhecer a presença sinistra diante dele, uma presença que exalava uma aura de poder e perigo. Você deseja riqueza, sucesso, poder? A voz ecoou na brisa, envolvendo João em um abraço gélido. João engoliu em seco, sentindo uma mistura de medo e fascínio ao encarar aqueles olhos negros que pareciam perfurar sua alma. Ele sabia que não deveria se envolver, que essa figura era mais do que parecia, mas a promessa de uma vida melhor era irresistível. Eu posso te dar tudo o que deseja, a voz sussurrou, enchendo a mente de João com imagens tentadoras de mansões luxuosas, navios carregados de tesouros e poder sobre os homens. O diabo. Era isso que ele era.
Um ser que barganhava com almas desesperadas em troca de prazeres terrenos. João vacilou por um momento, mas a ganância e o desejo de escapar da miséria o consumiram. O que você quer de mim? Ele finalmente perguntou, sua voz trêmula, mas determinada. Apenas sua alma, veio a resposta, suave como o murmúrio das ondas quebrando na costa. O pacto foi feito naquela noite, selado com um aperto de mão sombrio que deixou um arrepio correndo pela espinha de João. Ele havia vendido sua alma ao diabo em troca de riquezas e sucesso, sem perceber o preço terrível que teria que pagar. As primeiras luzes da aurora pintavam o céu com tons de laranja e rosa sobre a vila à beira-mar, enquanto João observava o mar agitado da varanda de sua casa recém-construída. O aroma salgado do oceano misturava-se com o frescor da brisa da manhã, criando uma atmosfera serena e, no entanto, intranquila. Enquanto João contemplava sua nova vida de riquezas e prosperidade, algo dentro dele começava a inquietar-se. A memória do pacto sombrio que fizera com o diabo assombrava seus pensamentos, como uma sombra sinistra que pairava sobre sua felicidade recém-descoberta. No silêncio da manhã, ele podia quase ouvir os sussurros das ondas, advertências do mar sobre os perigos que o aguardavam. À medida que os dias passavam, os sinais sinistros tornavam-se cada vez mais evidentes. Sombras dançavam nas paredes de sua casa à noite, movendo-se como se tivessem vida própria. Ruídos estranhos ecoavam pelos corredores vazios, fazendo com que João se sobressaltasse em seu sono agitado. E, mais perturbador ainda, estranhos apareciam na vila, olhos cintilantes com uma luz infernal, observando-o com uma intensidade penetrante. Apesar de seus esforços para ignorar esses presságios sombrios, João sentia o peso do pacto apertando seu peito como um fardo insuportável. A riqueza que ele tanto almejara agora parecia uma maldição, uma corrente que o prendia a um destino sombrio e inevitável. Enquanto a vila zumbia com a atividade cotidiana e os habitantes celebravam a fortuna recém-encontrada de João, ele se via isolado em seu próprio mundo de tormento e dúvida. A cada dia que passava, a sombra do pacto se tornava mais opressiva, envolvendo-o em um abraço gélido que ameaçava sufocar sua alma. Mas mesmo enquanto lutava contra seus demônios internos, uma centelha de esperança brilhava dentro de João. Uma esperança de que, talvez, ainda houvesse uma maneira de escapar do destino que ele mesmo havia selado. Com essa esperança como sua única âncora na escuridão crescente ao seu redor, João começou sua busca desesperada por redenção e libertação. O sol se põe lentamente sobre a vila à beira-mar, tingindo o céu de tons rubros enquanto João contempla sua nova vida do convés de seu barco. As águas tranquilas refletem as últimas luzes do dia, mas dentro do peito de João, uma tempestade está prestes a desabar. A brisa salgada carrega consigo os ecos de uma voz sussurrante, uma voz que João conhece muito bem. É a voz do remorso, uma sombra que se agita em seu coração como as ondas agitadas do mar em uma tempestade iminente. Ele fecha os olhos, mas não consegue escapar do turbilhão de pensamentos que o assola. Durante dias, ele tem sido assombrado por visões sombrias, sombras que dançam nas paredes de sua casa à noite, vozes inquietantes que ecoam em sua mente. Ele sabe que são advertências, sinais de que o pacto que fez tem um preço terrível, uma dívida que ele talvez nunca consiga pagar. João vagueia pelas ruas da vila, sua mente mergulhada em um mar de conflito interno. Ele observa os rostos familiares dos habitantes, cada um carregando seus próprios fardos e lutas. O pescador se pergunta se vale a pena sacrificar sua alma pela riqueza material, se a prosperidade que desfruta é verdadeiramente digna do preço que está prestes a pagar. Em uma noite escura e tempestuosa, João se encontra diante da pequena capela da vila, sua silhueta solitária contra o céu escuro. Ele entra, buscando refúgio e orientação divina em meio à escuridão que ameaça consumi-lo. A luz tênue das velas dança nas paredes, lançando sombras distorcidas que ecoam a tormenta em seu coração. Ajoelhado diante do altar, João fecha os olhos e reza por perdão. Ele clama por uma luz para guiar seu caminho através da escuridão, uma esperança para afastar os fantasmas que o assombram. Mas mesmo enquanto suas palavras ecoam nas paredes silenciosas da capela, ele se pergunta se é possível redimir-se de um pecado tão profundo, se é possível encontrar perdão para um pacto feito com o próprio diabo. No silêncio da noite, a resposta parece distante, perdida nas sombras que dançam ao seu redor. Mas João sabe que não pode desistir da esperança, que deve continuar lutando contra a tempestade dentro de si até encontrar uma maneira de salvar sua alma.
Pois, mesmo nas profundezas da escuridão, há sempre uma luz, uma chance de redenção para aqueles que ousam buscá-la. O vento salgado sussurrava segredos antigos enquanto João caminhava em direção à praia, seu coração pesado de determinação e medo. A lua brilhava acima, lançando uma luz pálida sobre as águas revoltas do oceano. Ao chegar à costa, João avistou uma figura escura parada nas areias, o contorno sinistro do diabo à espera. O diabo sorriu, seus olhos faiscando com malícia enquanto João se aproximava. Vejo que finalmente decidiu enfrentar o inevitável, disse o diabo, sua voz suave como o sussurro das ondas. Mas saiba que não há escapatória para aqueles que quebram seus pactos comigo. João sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas manteve-se firme. Eu não quebrarei o pacto, declarou ele com determinação, mas exijo uma renegociação. Quero minha alma de volta. Um sorriso sombrio curvou os lábios do diabo. Ah, João, você é tão ingênuo, disse ele, sua voz ecoando com uma risada fria. Seu destino está selado, e sua alma já é minha. Nada pode libertá-lo do contrato que assinou. João sentiu uma onda de desespero ameaçando engolfá-lo, mas lutou contra ela com toda a força de sua vontade. Ele fechou os olhos e começou a orar, clamando por perdão e redenção. Sua voz misturou-se ao rugido das ondas, uma prece desesperada em um mundo de trevas. Então, algo incrível aconteceu. Uma luz brilhou no horizonte, tão brilhante quanto o sol, cortando através da escuridão como uma espada divina. O diabo recuou, seus olhos arregalados de surpresa e temor. Não pode ser, murmurou ele, sua voz trêmula de incredulidade. João abriu os olhos e viu uma figura radiante de luz se aproximando, envolta em glória celestial. Era Deus em toda a sua majestade, vindo em resposta à oração sincera de João. Com um gesto de sua mão poderosa, Deus quebrou o pacto e libertou João das garras do diabo. João caiu de joelhos, lágrimas de gratidão e alívio inundando seus olhos. Ele olhou para cima e viu o rosto amoroso de Deus sorrindo para ele, uma promessa de perdão e uma segunda chance para recomeçar. Enquanto a luz divina envolvia João, o diabo desapareceu nas sombras, derrotado e impotente diante do poder supremo do amor e da redenção. A brisa marinha sussurrava segredos ancestrais enquanto João se ajoelhava na areia fria da praia, seus olhos fixos no horizonte que se estendia até o infinito. Ondas revoltas batiam contra a costa, como um coro tumultuado de vozes do passado e do presente. Seu coração, antes obscurecido pela sombra do pacto diabólico, agora pulsava com uma intensidade renovada, impulsionado pela urgência da redenção. As lágrimas misturavam-se com a água salgada do mar, escorrendo pelo rosto marcado de João enquanto ele erguia suas mãos calejadas para o céu tempestuoso. Seus lábios sussurravam palavras de arrependimento e súplica, suas preces envoltas em uma aura de desespero e fé. Ele clamava não por riquezas ou poder, mas pela purificação de sua alma manchada pelo pacto nefasto que selara com o diabo. Em meio à tormenta, uma luz divina irrompeu das nuvens escuras, banhando João em seu fulgor celestial. Uma sensação de paz e aceitação envolveu, como se os próprios braços de Deus o acolhessem em um abraço de perdão e redenção. O eco distante do riso maligno do diabo foi abafado pelo suave murmúrio de uma promessa divina, ecoando através das profundezas de sua alma atribulada. E então, como um facho de luz rasgando as sombras da noite, o pacto que havia aprisionado João foi quebrado. Correntes invisíveis se desfizeram, liberando-o da servidão espiritual que o havia enredado. O diabo, impotente diante da intervenção divina, recuou para as sombras de onde veio, sua voz sinistra ecoando fracamente no vento dissipado. João, agora purificado pelo perdão divino, levantou-se da areia úmida com um novo propósito pulsando em suas veias. Ele olhou para o mar vasto e tumultuado com olhos claros e determinados, sabendo que a batalha pela sua alma havia sido vencida, mas que a jornada pela sua redenção estava apenas começando. Com cada passo firme na direção da alvorada, ele deixou para trás as sombras do seu passado e avançou em direção a um futuro iluminado pela luz da verdade e da virtude. Enquanto o sol nasce sobre a vila à beira-mar, João enfrenta o mar calmo com um coração renovado. Os primeiros raios dourados da manhã dançam na água, iluminando o caminho de João enquanto ele se lança ao oceano em sua pequena embarcação. Cada remada é uma renovação de sua alma, uma afirmação de sua decisão de deixar para trás os caminhos sombrios que o levaram ao abismo. À medida que o dia avança, João se encontra rodeado pela vastidão azul do mar, uma metáfora vívida de sua nova jornada.
Longe das tentações da riqueza fácil e das promessas enganosas do diabo, ele se reconecta com as raízes simples de sua vida como pescador. Cada peixe que ele captura é uma bênção, um lembrete humilde da providência divina que agora guia seus passos. Ao retornar à vila ao entardecer, João é recebido pelos sorrisos calorosos e olhares admirados dos moradores locais. Eles veem nele não mais o homem obcecado pela fortuna, mas sim o exemplo vivo da redenção e da esperança. À medida que o rumor de sua história se espalha pela comunidade, ele se torna uma figura lendária, um farol de luz em meio à escuridão que uma vez o consumiu. Na calada da noite, João se ajoelha diante de sua modesta casa de pescador, a brisa marinha acariciando seus cabelos. Ele ergue os olhos para o céu estrelado, onde as constelações cintilam como testemunhas silenciosas de sua jornada. E em um sussurro de gratidão, ele oferece sua alma ao Criador, prometendo viver cada dia em serviço à verdade e à bondade. Assim, enquanto a lua se eleva sobre a vila adormecida, João inicia uma nova jornada. Uma jornada marcada não pela busca da riqueza material, mas sim pela busca da paz interior e da redenção eterna. E enquanto as ondas continuam a quebrar suavemente contra a costa, ele sabe que, no coração da escuridão, sempre haverá uma luz a guiar seu caminho.